Paz e bem, pessoal, tudo bem? Te convido agora a me acompanhar, né, fazer um acompanhamento comigo no estudo de Thomas Merton. Eu já publiquei outros vídeos aqui. É uma partilha. Hoje eu estava pensando assim, será que Thomas Merton ele usaria as redes sociais? Ele foi um grande escritor, né? Escreveu dezenas de livros. Eu creio que certamente ele usaria, né? De dentro do seu mosteiro ou no seu eremitério? Eu acredito que sim, né? Mas eu convido você a aprofundar um pouco em Thomas Merton e não é fácil, né? A gente estudar a mística, é, diria que não é simplesmente querer ser místico, né? Mas o estudo da mística pode amadurecer a nossa espiritualidade. E talvez, como diz o próprio Merton, aquele que tem uma personalidade mística vai se encontrar nos seus textos, vai se ver Merton como um companheiro, um amigo, né? Que está falando da mesma, vamos ver, da mesma visão de mundo, de homem, né? Então convido a você, nós estamos lendo, estudando, refletindo a partir desse texto, é, dessa coletânea de texto que tem neste livro, Na Liberdade da Solidão. Não sabemos se nós temos vocação para a solidão, né? No sentido eremítico, mas todo ser humano tem que passar pela solidão, de encontrar si mesmo, de deparar com seu falso eu, constantemente à porta batendo ou visivelmente vivendo, né? As nossas personas, máscaras, que são importantes no mundo social, importantes no sentido para a gente relacionar com o mundo, mas a gente nunca pode confundir-nos, né, com aquilo que nós atuamos, fazemos, realizamos na sociedade, na cultura, importante, mas nós somos anteriormente a tudo isso, nós somos. E aí, se nós falamos nós somos em Deus. E aí a gente lembra daquela passagem, eu sou, né, aquele que sou. E nós somos aquilo que somos naquele que é o que é, é o que é sendo, né? Por participação, nós somos também um eu sou, né? Um eu sou, por participação. Vamos lá estudar? Estamos aí no ponto 4. Estamos tratando da vida espiritual. E nada de fugir para o mundo das ideias, né? Mundo espiritual, lá em algum lugar, ou fora da minha vida concreta. Eu vou ser espiritual se eu deixar tudo e calma, muita calma nessa hora, que não é nada disto, né? É tudo envolvido nisso tudo, na vida concreta. O termo autoconquista pode vir a se tornar odioso porque frequentemente pode significar não a conquista de nós mesmos, mas de uma conquista feita por nós. Ou seja, é como se nosso falso eu agregasse mais valores sobre si próprio. Então não é a conquista de nós mesmos, mas feita por nós, juntando mais bagulho naquilo que já somos para o mundo social, né? Uma vitória que por nosso próprio poder alcançamos. Sobre o quê? Precisamente sobre algo que não é nós mesmos. Se nós agregarmos mais um valor àquilo, nessa imagem que nós fazemos de nós mesmos, é mais um entulho, é mais uma tralha, é mais uma colagem. E pior ainda se for no aspecto religioso. Porque, como diz Merton, fazemos cara de santo, cara de místico, agregando uma imagem em nós mesmos, aí fica pior ainda. A verdadeira autoconquista é a conquista de nós mesmos, não por nós, mas pelo Espírito Santo. Então a conquista é de Deus. A conquista de si próprio é, na realidade, essa conquista de si próprio nesse sentido, no Espírito,
é a entrega de si próprio, é abandonar todas as imagens que nós fazemos de nós. Aí que tá, porque a sociedade preza sempre, nós prezamos como sociedade por ser alguém. Mas alguém quem? O reflexo da coletividade, aquilo que ela espera de mim? Pois bem. Todavia, antes de podermos entregar-nos, é necessário tornar-nos nós mesmos, pois ninguém pode entregar o que não possui, porque seria só entregar uma imagem. Digamos com maior precisão, temos de ter bastante domínio sobre nós mesmos para renunciar à nossa vida nas mãos de Cristo, de maneira que Ele possa conquistar aquilo que, por nossos próprios esforços, não podemos alcançar. Uma atitude de gratuidade. Para conseguir o domínio de nós mesmos, temos que estar de posse de um certo grau de confiança, de esperança na vitória. E para manter esta esperança viva, temos geralmente ter saboreado a vitória. Temos de saber o que é a vitória e preferi-la à derrota. Que vitória será essa, gente, né? Vitória, derrota. Derrota de quê? Vitória de quê? De quem? Não há esperança para alguém que luta para obter uma virtude abstrata. Não há esperança para aquele que busca obter uma vitória, uma virtude, aliás, abstrata. Uma qualidade que não possui nenhuma experiência. O cristianismo é uma religião da encarnação, não da abstração. Nunca poderá efetivamente preferir a virtude ao vício oposto, seja qual for o grau com que aparentemente despreza esse vício. Então a virtude nunca vai se concretizar se ela for só abstrata. Todos possuem um desejo espontâneo de fazer coisas boas e de evitar as más. Todo mundo tem esse desejo. No entanto, esse desejo é estéril, enquanto não temos a experiência do que significa ser bom. O desejo da virtude se vê muitas vezes frustrado em pessoas de boa vontade, por causa da repugnância que instintivamente sente pelas falsas virtudes dos que pretendem ser santos. Os pecadores têm um olhar agudo para discernir a falsa virtude e uma ideia exigente do que deveria ser a virtude de um homem de bem. Se nas pessoas supostas boas veem apenas uma virtude, cujo efeito é menos visual e menos interessante do que seus próprios vícios, haverão de concluir que a virtude não tem sentido e ficarão apegados ao que praticam, embora o detestem. Então, já que não é tão reluzente assim, é melhor ficar com os meus vícios, né? Mas, e se não temos virtude? Como podemos, então, ter dela experiência? Como ter? Se a gente não tem virtude, se a gente vive só na superficialidade das coisas, e eu não consigo fazer muitas coisas, só abstrair o que seria santo, santidade, caminho santo, essas coisas, estado de graça, que hoje virou um modismo, né? Tem um negócio de estado de graça que a gente fica assim, mas por cargas d'água será estado de graça? Aí a resposta das pessoas é o seguinte: estado de graça é ter confessado, ter participado da comunhão, mas ainda se mantém a abstração, né? É só uma ideia, presa a uma ideia, né? A uma orientação, e não vivencial do estado de graça, né? É como se fosse uma receita de bolo. Eu botei a farinha de trigo? Botei. Falta os 2 ovos. Para fazer o bolo falta o óleo e o fermento. Assim vai funcionar. É tipo uma receitinha, né? Então, se eu fiz tudo certinho, então o bolo vai funcionar. É a ideia pragmática, né? A ideia da nossa sociedade pragmática. Mas de pouco tem de espiritual. É só um segmento, como o patinho segue a pata, né? E não é uma experiência concreta.
Mas se não temos virtude, como podemos então ter dela experiência? A graça de Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, produz em nós um desejo da virtude que já é uma experiência antecipada dela. O desejo da virtude já é uma experiência antecipada dela. O desejo não quer exatamente dizer pronto, mas é o início do processo. Torna-se capaz de gostar da virtude antes mesmo de possuirmos plenamente. A graça, que é a caridade, contém em si todas as virtudes de maneira oculta e em potência. A graça contém potência. Como as folhas e os galhos da árvore estão contidos no interior da semente. Ser semente já é ter o gosto de vir a ser uma árvore. A graça habitual, a força de Deus no cotidiano, traz consigo todas as virtudes cristãs em germe. Misturei aqui o sentido de graça habitual, né? A graça já dada, ela é possibilidade de realização, de possuirmos plenamente as virtudes. A graça, que é a caridade, contém em si todas as virtudes. A graça habitual traz consigo todas as virtudes cristãs em germe. Somos filhos no Filho, temos todo o potencial, nossa capacidade de Deus. A graça atual nos move a atualizar essas potências escondidas e realizar o que significam Cristo agindo em nós. O prazer de um ato bom é algo a ser relembrado, não para alimentar a vaidade, mas para nos recordar que as ações virtuosas são não somente possíveis e valiosas, mas podem tornar-se mais fáceis, mais cheias de encanto e mais frutuosas do que os atos viciosos que a elas se opõem, frustrando-as. Uma falsa humildade não nos deve roubar o prazer da conquista, que nos é devido. O mesmo necessário à nossa vida espiritual, sobretudo no início. Então vamos ler de novo. Olha, uma falsa humildade, não, quem sou eu, né? Não, né? Não nos deve roubar o prazer da conquista. Existe certo prazer em realizar o bem. A falsa humildade, não posso ter esse orgulho, tal. É verdade que mais tarde podemos conservar ainda defeitos que não conseguimos dominar, de maneira a termos a humildade de lutar contra o adversário aparentemente invencível, sem sentirmos prazer algum pela vitória. Pois pode nos ser pedido renunciar até ao prazer que sentimos em fazer coisas boas, num passo mais adiantado, de maneira a termos a certeza que a realizamos por algo mais do que este mesmo prazer. Então, assim, não é só para sentir bem. Pode haver o sentir bem, mas não é só para isso. O segmento de Jesus Cristo, né, senão seria orgulho, né, contemplar a própria imagem. Mas antes de podermos renunciar a esse prazer, temos que aceitá-lo. Então, inicialmente, é necessário aceitar a conquista, a vitória sobre situações, sobre vícios, o gosto pela virtude. Então, faz parte do processo. No início, o prazer vindo da conquista de si mesmo é necessário, porque não estamos tão fortalecidos assim e precisamos, vamos dizer, ser seduzidos, né, por esse caminho. Não tenhamos medo de desejá-lo. Então esse é o caminho inicial, né, do caminho espiritual. Bem, esse foi o ponto 4, né, sobre a vida espiritual. No próximo vídeo a gente vai ver o ponto 5 deste livreto pequenininho. Por favor, compre, leia, releia de novo, rabisque, releia de novo, rabisque. Gente, coisa mais terrível é você encontrar uma pessoa é brincadeira, mas assim, terrível que eu falo assim, triste, decepcionante, uma pessoa que diz, eu já li Thomas Merton. Já leu, né? Então tá, já leu quantas vezes, né? Não, eu li um livro dele. Não, gente, é ler dezenas, centenas de vezes se for preciso, né?
Bem, com Deus, a gente se vê no próximo vídeo. Tchau.